Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. Esse aqui é o canal A Vida é Assim. É muito bom tê-lo aqui comigo novamente. Hoje eu quero falar com vocês alguma coisa um pouco diferente, um assunto um pouco diferente daquilo que costumeiramente eu trago para vocês. Há um momento de reflexão que nós estamos passando. Eu não quero falar nessa coisa de coronavírus, porque já tenho muita informação sobre coronavírus e isso está poluindo todo o ambiente, toda a terra. Hoje eu quero falar de outra situação. Eu quero conversar com vocês de um assunto que eu vou até deixar você à vontade se você não quiser assistir esse vídeo, porque eu vou falar sobre Deus. Eu não vou falar sobre religião, eu não vou tocar sobre esse assunto, mas o que eu quero falar sobre Deus. A gente está vendo muitos problemas no mundo, há problemas terríveis da morte, sofrimento, guerras, discórdia entre famílias, entre irmãos, entre amigos, uma falta de amor muito grande no mundo. E nós também estamos envolvidos nisso, nós não somos santos, temos todos os nossos erros e muitos de nós não sabemos como solucionar esse erro. O que é que nós devemos fazer? Alguns religiosos dizem que Jesus é o Cristo, que é a solução, que ele salva, que ele cura, que ele transforma, mas muitos pensam assim, mas por que isso não acontece comigo? Eu vivo pedindo a Deus, mas isso não acontece, eu continuo a mesma coisa com meus defeitos. Por que é que será que eu sinto que eu estou muito mais perto do inferno do que do céu? Será que nós realmente conhecemos o caminho, o passo a passo, como é que isso funciona, como que é essa transformação, como que é a salvação? Será que a gente conhece? Deus falou ali numa passagem lá da Bíblia que ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha, está dizendo que as pessoas que se dizem cristãos não conhecem a Deus, não conhecem e vivem sofrendo por causa de falta de conhecer. Ora, se o próprio Deus disse isso, é porque os cristãos estão realmente perecendo por falta de conhecimento. Eu gostaria de levar vocês a uma reflexão: o que é o conhecimento? Vamos entender o que é o conhecimento, como ele é construído. Isso em qualquer situação, não só na questão religiosa, mas em qualquer âmbito nós temos esse mesmo caminho para conhecimento. Porque, na verdade, nós temos muitas informações hoje em dia. A internet está lotada de informações, tudo que você precisa está ali. Informações demais. Claro que nós devemos saber filtrar essas informações, mas como que se conhece? A informação não é um conhecimento. Como é que é isso então? Olha, existem umas etapas. Nós buscamos as informações e aí você faz os questionamentos nessas informações, vê se aquilo realmente que você está lendo faz sentido e você começa então a tentar compreender o assunto do que você está lendo. E aí você começa a fazer perguntas como quem, como, onde, quando, por que isso, para que isso, né? Então, isso faz com que a gente angarie o maior número de informações possíveis, mas isso não é conhecimento. Muita gente disse que tem conhecimento teórico. Isso não existe. A teoria é só informação. O conhecimento tem que ser prático. Não existe conhecimento teórico. Só colocamos só colocando as informações em prática é que nós as tornamos em conhecimento de verdade. Muito bem. Ora, Salomão tinha consciência disso. Ele foi então à fonte e pediu discernimento. Olha que interessante. Ele ganhou um monte de informações, estudou pra caramba e Deus chamou ele para ser o rei, e ele falou assim: mas como é que eu posso ser o rei? Eu sou muito estúpido. Eu precisava que o senhor me desse discernimento, ou seja, para que o senhor me desse o discernimento para saber o que é certo e o que é errado, não é? E Salomão pediu isso a ele. Então,
Deus falou por sua onisciência, Deus sabia que só a informação, o conhecimento e o discernimento não seriam suficientes. Você pode ter as informações, você pode ter o conhecimento, você pode saber aonde aplicar esse conhecimento, que é o discernimento, né? Mas se você não souber a hora e o modo de você fazer isso, você pode meter os pés pelas mãos e acabar fazendo uma besteira com tudo isso que você tem, com todo esse conhecimento e esse discernimento. Então, Deus, sabendo disso, ele fez assim, olha, eu fiz segundo as tuas palavras, aquilo que você pediu, e eu te dei um coração sábio, entendido, que antes de ti ninguém houve e depois de ti ninguém haverá. Assim, a pessoa que crê em Deus, além de conhecimento, precisa também de discernimento para diferenciar entre o certo e o errado, o que é mais importante. E o mais importante, como usar esse conhecimento e esse discernimento. Mas para isso, precisa mais uma coisa, que se chama sabedoria. E como se adquire sabedoria? Porque você pode ter conhecimento, você pode ter informação, conhecimento, você pode saber o que é certo, o que é errado, mas você precisa ter sabedoria para usar isso tudo, né? Então você não pode queimar essas etapas, né? E como que eu consigo a sabedoria? A sabedoria não vem de nós, a sabedoria vem de Deus. Ele diz assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá livremente, de boa vontade, e também vai ser concedido a você. Mas vamos lá, nós já sabemos o que nós necessitamos, vamos lá entender então o que é a salvação. Como é que eu vou para o céu? Vamos lá, vamos dizer assim, por que a humanidade chegou nesse estado caótico que está hoje aqui? Porque a humanidade, ela tem muita maldade entre si. A iniquidade está tomando proporções assustadoras. O que é iniquidade é maldade. Ao falar sobre esses sinais da sua volta, Jesus mesmo disse assim que o último sinal da sua vinda seria que a multiplicação da iniquidade ou da maldade. Isso está lá em Mateus 24, verso 12, que diz assim, e por causa da multiplicação da maldade ou iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Será que você está vendo isso? Será que o mundo não está dessa maneira? O mundo está se esfriando? Você já se questionou se você realmente tem alguma maldade no coração, algum defeito de caráter? Ou seja, se você tem uma iniquidade no seu coração, se você também não está nesse rol de pessoas que Jesus disse que a maioria das pessoas seriam maldosas, que iria se multiplicar a iniquidade, a maldade, tá? Você tem alguma maldade no coração? Tem? Então, o que fazer? Você já tentou se transformar e não conseguiu? Chegou ao ponto de se desanimar pela incapacidade de mudar suas atitudes, seu coração, seu modo de pensar? Você achou que não tem mais solução? Que seus esforços, ainda que sinceros, eles são completamente inócuos, eles são inúteis? Você está certíssimo nisso. Você jamais conseguirá curar esse mal que está matando você. Só existe uma solução, e essa solução não é se matar, não. Existe uma receita simples, que vai surpreender você e vai te trazer paz. Porque o que a gente busca é paz. E é uma paz que Jesus promete. Saiba que existe uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é o que você faz por causa da iniquidade que você tem no coração, por causa da maldade, por causa desse defeito do caráter. Então, você pratica essa maldade contra Deus ou contra o próximo. É quando seus atos, suas atitudes mostram que você não ama a Deus sobre todas as coisas e que você não ama seu próximo como a si mesmo. Todo ato de maldade é uma declaração que você não ama a Deus e você não ama o próximo.
A iniquidade, a maldade, esse defeito de caráter é uma enfermidade do coração, que faz com que você pratique esses atos de maldade, ou seja, que você peque. Ora, a iniquidade ou maldade é uma doença que precisa ser curada. É um coração que precisa ser curado ou transplantado. Provavelmente transplantado, e você não tem o remédio para isso. Você já tentou em vão várias vezes, de várias maneiras, não é verdade? A solução não está em você. Você já se esforçou. Ela é Deus. Achou muito simplório? Bem, vamos ver como isso acontece? Primeiro, você se deu conta que está perdido, que você realmente não consegue mudar seu coração e por isso continua a praticar os atos de maldade, ou seja, pecar. Então Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz você sentir que o que você faz não é bom. Você fica triste porque machucou alguém, ou roubou, ou matou, ou mentiu, ou adulterou, ou sei lá, qualquer coisa. E agora? Estou perdido, diz. Aí você fica triste por aquilo lá, que é Deus que faz você ficar triste por aquilo, e você chega para Deus com toda a sinceridade e diz assim: meu Deus, eu fiz uma coisa errada, só me perdoa. Peça perdão a Ele. Aí, Ele vai dizer assim, ó: porque eu sou misericordioso, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade, reconhece a tua maldade, Deus fala para você, reconhece que você fez coisa errada, diz o seu Deus. Então Deus, se você fizer isso, Ele vai ver a sua sinceridade, não adianta fingir, Ele sabe de tudo, Ele sabe do teu coração, Ele sabe se você está fazendo isso de todo o coração, se você está fingindo, se você está mentindo, ou se você está sendo sincero. E se você estiver realmente sendo sincero, Ele vai te dar uma resposta assim, ó: eu o purifico, ou eu purificarei você de toda a sua maldade. Está lá em Jeremias 33:8. Com que pecou contra mim, eu vou perdoar as tuas maldades, que fizeram com que vocês pecassem contra mim. Primeiro fato, reconhecer o erro. Somente reconhece a tua iniquidade, a tua maldade. Ele diz. O Espírito então vai lhe guiando e falando ao seu coração a cada instante, para que você seja transformado a cada momento em que você é tentado. E mais, anjos vão te acompanhando o tempo todo. E dia a dia você vai sentindo que a maldade vai saindo, vai sendo tirada do seu coração. É um processo, é devagar, mas isso vai acontecendo. E à medida que você reconhece que você errou, que ele diz apenas reconhece a tua iniquidade, à medida que você reconhece e pede a Deus que o livre dela, Ele vai fazendo isso. Isso é um processo que vai acontecendo pro resto da vida. Certamente haverá momentos que você vai se animar com os resultados. Puxa vida, olha que legal. Mas vai haver outros que você vai ficar triste porque o resultado talvez não tenha sido tão imediato. É assim mesmo. Diante disso, você tem uma promessa de Deus para você. Ele diz assim, ó, em João 10, 27 a 29, meu Pai, que me deu essas pessoas, que me deu você. Ele que me deu você, Jesus fala, é maior do que todos e ninguém pode tirar você da mão do Pai. Olha só que garantia. Você percebeu que Deus é maravilhoso, Ele não vai te abandonar. Ora, esse daí é parte do processo, não é? Você se arrependeu, você vai sendo transformado dia a dia, isso é o processo da santificação e etc e tal, mas tem uma última etapa. Quando é que definitivamente eu vou me livrar desse problema que eu tenho? Porque por mais que eu vou sendo transformado, por mais que eu estou sendo mudado, que eu vou mudando, eu percebo isso, mas ainda assim, ainda tenho coisas, e se eu morrer aí? Calma, Deus sabe
Deus sabe qual é o teu propósito. Ele sabe o que é melhor para você. E você vai chegar um momento que ele vai voltar. E nesse momento vai haver a glorificação. O que é a glorificação? Primeiro, nós vamos ter que entender o que é glória. Glória é o mesmo que bondade. Moisés chegou para Deus e disse assim, olha, eu queria que o Senhor me mostrasse toda a sua glória. E Deus, em resposta, falou para ele, olha, Moisés, eu vou fazer você, passar por você toda a minha bondade. Ora, então, glória é bondade. Porque se ele pediu glória, Deus mostrou a bondade, ou seja, então o que ele precisava ver era isso, era bondade, é glória. Então essa glorificação só vai acontecer quando Jesus voltar, tá certo? Isso só vai acontecer quando Jesus voltar, a sua glorificação. Beleza? Vamos lá. E agora? O que está acontecendo? Bom, nós estamos sendo julgados nesse momento. A Bíblia diz que foram abertos 2 livros lá. Existem 2 livros no céu. Que um deles são de registros dos nossos atos e o outro dos nossos pecados. Ora, o livro dos nossos atos, para que servem? Eles servem para isso assim, ó. Os teus atos e os meus atos mostram que eu realmente estava querendo mudar, que eu quero ir para o céu, que eu quero ser transformado, que eu quero ser glorificado. Eu quero isso. Está lá nos meus atos, esses registros. Né? E o outro é dos meus pecados. No livro dos meus pecados estão registrados todos os meus pecados. Só que a cada um que eu peço perdão, ele é apagado pelo sangue de Cristo. Então não vai haver registro se você se arrepende verdadeiramente. E se você se arrependeu, não tem pelo que temer. Você não tem pelo que ser acusado. Certamente Deus vai te salvar. Bom, esse vídeo aqui, ele é diferente, como eu falei para vocês, daquilo que eu estou acostumado a fazer. Eu sou uma pessoa que creio em Deus, busco de toda forma o melhor, a viver melhor da maneira como Deus pediu para que eu vivesse, e eu sei que muitos de vocês também pensam assim. Então, se isso foi útil para você, põe um like. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal e faça seu comentário, faça suas perguntas. Não sou o dono da verdade, não conheço tudo, sou apenas um estudioso e terei o prazer em conversar com você. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.